favor, professor Emerson Moura, nosso coordenador do nosso programa de pós-graduação e mestrado da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. A palavra é sua para a abertura do evento. Obrigado, professora Edna. Queria cumprimentar a todos e todas, dizer que é uma alegria estar com vocês. Eu estou num momento de trânsito, literalmente, participando hoje do Compete, estou retornando para a atividade do Rio de Janeiro pela manhã, mas poderia deixar de receber o professor André aqui, com todo o nosso carinho, cumprimentar ele, a sua instituição, agradecer à professora Edna, que está mediando o evento, e cumprimentar o Jorge Eduardo e todos que estão aqui presentes pelo excelente evento, desejando que tudo transcorra em paz. Professora Edna, por você a palavra. Obrigado novamente. Bom, muito obrigada, professor Emerson. Desejo uma boa viagem. Ele está retornando para o Rio de Janeiro para um evento. Então, é com muito orgulho que nós temos entre nós, no dia de hoje, para conversar sobre uma temática que é de extrema importância. Está conosco o professor doutor André Viana Custódio, vai conversar sobre uma temática extremamente relevante, que é criança e adolescente. Então, sem mais delongas, passemos a palavra para o nosso convidado. Por favor, professor, a palavra é sua, sinta-se à vontade, é um prazer tê-lo conosco. Saiba que as portas da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas, estão sempre abertas para conselho. Fique à vontade. Muito obrigado, professora Edna. Eu queria, inicialmente, cumprimentar o professor Emerson, coordenador do programa, desejar boa viagem, agradecer a disponibilidade e o convite, nós estamos aqui em Balneário Camboriú, eu não pude acompanhar o Compete, por conta de uma agenda de final de ano aqui bastante difícil, mas eu sei da importância do evento, e a gente sabe que o Compete sempre é uma grande referência. Professora Edna, eu me sinto muito honrado com o convite, eu conheço o seu trabalho, as suas pesquisas, as suas publicações, A professora Edna é uma professora, tem uma longa carreira, na área da pesquisa, então que sempre contribui para subsidiar o desenvolvimento dos nossos estudos, das nossas pesquisas. Queria agradecer também e cumprimentar todo o apoio, que o professor Jorge Eduardo forneceu para que esse momento fosse possível, O Jorge foi muito flexível, muito prestativo para que a gente pudesse adaptar a data e a agenda de acordo com a nossa disponibilidade, Então, queria agradecer gentilmente, todo o apoio que o Jorge prestou para que isso fosse possível, Cumprimentar também os outros professores, alunos, pesquisadores aqui presentes, alguns pelos nomes aqui eu reconheço. Gostaria de cumprimentar também os nossos integrantes do grupo de pesquisa em direitos humanos de crianças e adolescentes e políticas públicas da Universidade de Santa Cruz do Sul, cujo alguns membros aqui nos acompanham, E agradecer também a oportunidade à Unirio pela parceria, E agradeço em nome da coordenação do PPGD da Universidade de Santa Cruz do Sul, e creio que esse momento, ele é um momento que talvez possa significar um horizonte de futuro, de futuras parcerias, de futuras atividades em conjunto, uma vez que temos muito em comum, entre a proposta e as pesquisas dos dois programas, e é isso que nos anima. Estamos aí diante de um dos mais belos momentos da existência humana, Estamos muito próximos às popularmente chamadas férias, Então, eu preparei uma fala para o dia de hoje, no sentido de que a gente possa, bem objetiva, bem focalizada, para que a gente tenha oportunidade, de, a partir de alguns pressupostos teóricos, fazer uma discussão preliminar sobre políticas públicas e direitos da criança e adolescente no Brasil contemporâneo. Eu estou um pouquinho com o meu sinal, às vezes, com uma certa intermitência, então eu só pediria, se por acaso acontecer de travar, só me avisem ali pelo chat, que daí a gente vai procurando uma solução, está bem? Então, sejam todos muito bem-vindos, uma boa noite a todos, E penso que falar sobre direitos de crianças e adolescentes, que são direitos que se constituem como direitos geracionais, e que, por essência, têm uma base crítica
voltada para necessidades de desenvolvimento, né, individual, pessoal e social, que são universais. Por mais que a gente saiba das desigualdades e assimetrias que nós temos na sociedade contemporânea, especialmente na sociedade brasileira, né, nós estamos diante de desafios, está aí a Agenda 2030, né, nos objetivos do desenvolvimento, né, como metas globais de como assegurar, né, uma condição digna de existência para crianças e adolescentes. E falamos a partir de um lugar muito particular, né, de um momento histórico, né, de pós-pandemia, de um momento histórico de agravamento das condições sociais da população, de agravamento da pobreza, né, do retorno, né, de pensamentos menoristas, pensamentos conservadores, que afetam decisivamente as condições de desenvolvimento humano. Eu penso que, diante de tantas adversidades, né, é necessário que a gente tenha a capacidade de unir as nossas forças para constituir resiliência, e que essa resiliência ela seja capaz de fazer com que crianças e adolescentes, né, possam, né, constituir possibilidades e alternativas de desenvolvimento no presente e no futuro, né? Claro que nós vamos fazer uma abordagem teórica, no sentido de que, né, o pensamento, né, ele se institui como um instrumento de transformação da realidade social, né, não é um pensamento simplesmente unívoco, né, mas um pensamento plural, diverso, né, mas também não podemos esquecer, né, como dizia o Frei Beto, né, a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam, né? Então, é necessário que a gente tenha uma forte responsabilidade com o contexto sobre o qual nós estamos falando, né? Então, não é simplesmente a construção de acepções meramente morais e formais sobre infância, mas é pensar exatamente como, né, o pensamento científico, o pensamento jurídico crítico, ele pode se colocar como uma das alternativas necessárias para a transformação social da realidade aonde vivemos. Evidentemente que não podemos ignorar que nós ainda vivemos sobre a sombra do menorismo conservador, né? O menorismo nas políticas públicas, lamentavelmente, ele persiste, né? Persiste e tem longa história. Talvez a cultura do menorismo seja a primeira experiência de fake news no Brasil, ou seja, informações sem credibilidade científica que são produzidas para gerar comoção social e efeitos políticos, né? O menorismo é a primeira experiência, né, que é bastante perversa do ponto de vista da construção de uma percepção social da infância pela via das vulnerabilidades e não das potencialidades. E é por isso que, em 1988, em decorrência, né, de uma forte mobilização democratizadora dos movimentos sociais das instituições brasileiras, nós temos uma ruptura estrutural com o menorismo, é uma ruptura epistemológica, mas também é uma ruptura institucional, para a construção e o desenho de um novo modelo, né? Esse novo modelo, né, ele rompe com o conservadorismo menorista, e quando a gente fala no conservadorismo menorista, ele não é apenas uma alternativa de pensamento, né? O conservadorismo menorista, ele deixa focalizado exatamente o que ele pretende conservar, né? Ele pretende conservar a exclusão, pretende conservar a indiferença, pretende conservar o preconceito, pretende conservar a barbárie, né? E é justamente a superação do menorismo, né, que vai nos trazer as possibilidades, né, fundamentais para o enfrentamento das violentas desigualdades sociais e econômicas da sociedade contemporânea. Então, superar o menorismo, ele não é um desafio pequeno, ele é um desafio histórico, ele é um desafio geracional, ele é um desafio social e é um desafio político também, né? Por isso, temos que ver, né, as tentativas de retorno, que muitas vezes são pontuais do menorismo, como um instrumento, né, de violação da dignidade da pessoa humana, e isso inclui da dignidade de crianças e adolescentes, né? Talvez uma das alternativas mais fundamentais que nós teremos na superação do menorismo é pensar essa multidimensionalidade da vida contemporânea no pós-pandemia, né? Embora ainda não estejamos totalmente livres da pandemia, né, ela poderá retornar a qualquer momento, mas nós precisamos pensar
né, a saída desse processo. E essa saída, ela vai trazer, né, vem trazendo outras leituras até então que eram muito sutis, vamos assim dizer, no campo da produção científica, mas que ganha força, né, que é o olhar sobre as assimetrias e desigualdade de gênero, as desigualdades étnico-raciais, as desigualdades territoriais que afetam crianças e adolescentes brasileiros. Então, temos neste pós-pandemia, né, processos que são bastante desafiadores, né? Se a pandemia inevitavelmente produziu, né, a individualização, o adoecimento mental, o sofrimento, né, nós precisamos reconstruir uma alternativa a esse modelo que diz respeito ao fortalecimento de vínculos sociais e comunitários, o fortalecimento da participação política, as formas de ressignificação de convivência nos espaços de participação democrática. Então, temos aí um novo desafio nesse pós, que já existiam, mas que se colocam agora como desafios ainda mais necessários, né? Quando pensamos nesse cenário, né, nós precisamos pensar a partir de um viés específico, mas não único, né, que é o pensar do significado simbólico do direito da criança e adolescente. E quando falo do direito da criança e adolescente, estou falando na perspectiva que nós temos, desde 88, instituído um ramo jurídico autônomo, né, não é somente o Estatuto da Criança e Adolescente, mas ele é um ramo jurídico autônomo que revoga todo o sistema menorista, constituído, né, por tratados internacionais ratificados pelo Brasil, constituído por normas de direitos fundamentais, como, por exemplo, o artigo 227 da Constituição, e uma ampla legislação regulamentadora, né, da qual o Estatuto da Criança e Adolescente é apenas uma dessas normas. E aí se coloca mais um novo desafio, né, de nós pensarmos o direito da criança e adolescente a partir dos seus princípios e regras que têm uma articulação e uma concepção própria. E o aprimoramento desses princípios e regras, eles são resultantes também do amadurecimento do debate público da sociedade brasileira sobre aquilo que se pretende ou que se necessita fazer enquanto instrumento de transformação social. Então, evidentemente que a gente costuma ouvir com muita frequência, né, a frase: o Estatuto da Criança e do Adolescente é muito avançado, né? Se a gente for olhar objetivamente, né, uma vantagem de 30 anos, né, de 32 anos de vantagem além do Estatuto da Criança e Adolescente, a gente vai ver que os avanços, né, eles foram muito importantes, mas eles ainda são tímidos, né? Quando nós olhamos na nossa Constituição, os direitos fundamentais assegurados à criança e ao adolescente, eles são direitos tão básicos e elementares, reconhecidos a quaisquer crianças e adolescentes em quaisquer lugares no mundo, né? Estou me referindo ao direito à vida, à saúde, à alimentação, o direito à educação, lazer, profissionalização, o direito à cultura, dignidade e respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. E mais um rol de direitos, né, denominados como direitos especiais de proteção, né? O direito de proteção contra a negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, eu ousaria afirmar que o direito da criança e adolescente, ele não é avançado porque garante muitos direitos. Mas ele é avançado porque garante tão somente, né, os direitos básicos, essenciais, né? Então, não temos excesso ali, inclusive, né, temos déficits em alguns direitos que sequer ainda foram reconhecidos. Mas ele é avançado por um outro aspecto, um aspecto que rompe a tradição brasileira de proclamar direitos, mas ter um baixo nível de efetivação de direitos. Eu sempre falo que adoraria ter, né, um notebook mágico em que eu tivesse a capacidade de digitar a legislação e automaticamente a realidade se transformasse. Mas notebooks mágicos não existem, né? Para que a realidade seja transformada é necessário, né, que aqueles aos quais a norma se dirige se comportem de acordo com a norma, ou seja, assumam responsabilidades efetivas, né, com transformação da realidade político-institucional brasileira, né? Então, no direito da criança e adolescente, a gente vai ter um outro aspecto avançado, né, que, rompendo com essa tradição, né, que é uma tradição de proclamar direitos com baixo nível de efetivação, preocupado já com essa dimensão, nós temos, então, a instituição de um sistema de garantias e direitos.
Um sistema de garantia de direitos nada mais é do que um sistema de controle e efetivação de direitos fundamentais a partir do compartilhamento de responsabilidades entre as instituições e os órgãos e as responsabilidades parentais. Ou seja, nós temos agora um mapa da arquitetura jurídica do direito da criança e adolescente que nos permite diagnosticar onde é que nós estamos falhando. Então, saímos daquela perspectiva em que o debate é se serve ou se não serve, né? E sim, de aonde nós estamos avançando e aonde nós precisamos avançar, e, portanto, esta a arquitetura ela precisa ser incorporada na prática, né, na prática cotidiana dos operadores de políticas públicas, na prática cotidiana da sociedade. Evidentemente que vivemos em sociedades complexas e em uma sociedade complexa ela requer também respostas complexas e intersetoriais. Por conta dessa dimensão, né, nós precisamos de alguns elementos que nos permitam um certo nível de flexibilidade, de modo a ter uma maior proximidade do sistema normativo com a realidade social. E é por isso que o direito da criança e adolescente, ele vai trazer no seu conjunto, um conjunto, além de regras, um conjunto de princípios fundamentais. Esses princípios vêm sendo sistematicamente trabalhados, né, pela doutrina e pela jurisprudência. Aqui é o registro, um trabalho pioneiro, né, do doutor Miguel Moacir Alves Lima, que faz uma tese de doutorado sobre o tema, a doutora Josiane Rose Petri Veronese, que foi a primeira doutora em Direitos da Criança e Adolescente no Brasil, e que irão chamar a atenção para a importância dos princípios fundamentais do direito da criança e adolescente. E quais princípios nós temos, né? Então, evidentemente que todos aqueles princípios previstos na Constituição brasileira, por óbvio, são aplicáveis também a crianças e adolescentes, uma vez que são titulares, né, e sujeitos de direitos fundamentais. No entanto, nós teremos, né, alguns princípios especiais, né, que eles são característicos do direito da criança e adolescente, e inclusive são esses princípios que conferem a autonomia e a legitimidade como um ramo jurídico próprio, né? Então, aqui eu me refiro inicialmente, né, há 3 princípios básicos, né? A dignidade da pessoa humana, considerando crianças e adolescentes como pessoas em condição peculiar de desenvolvimento, né? Em desenvolvimento, eu sempre digo, todos nós estamos, né? Eu estou desenvolvendo cabelo branco, cabelos brancos, né? Mas o desenvolvimento da criança e adolescente são desenvolvimentos diferenciados, né? São etapas e momentos da vida, que nós, adultos, sabemos como passa rápido, que uma vez, né, não realizados, né, eles não podem depois ser substituídos por outros tipos de experiências. Nós estamos falando do desenvolvimento da capacidade lúdica, das relações, né, da dimensão de socialização, de convivência, de desenvolvimento da linguagem, desenvolvimento físico e psicológico da criança, que não podem ser suprimidos, né, sob pena de terem consequências bastante gravosas, né? Então, a dignidade da condição do ser criança, do ser adolescente, né, ele é um elemento fundamental que deve ser um princípio orientador e estruturante de todas as políticas públicas. A segunda dimensão diz respeito até à derrubada de um mito, né, que é a ideia de que com o direito da criança e adolescente não se pode fazer mais nada, né? O direito da criança e adolescente é um ramo jurídico altamente responsabilizador. Para cada direito assegurado, sempre haverá um complexo conjunto de responsabilidades compartilhadas entre família, sociedade e Estado, e, por consequência, por crianças e adolescentes, né? Então, nós não podemos falar em irresponsabilidade, né? O direito da criança é profundamente responsabilizador. Talvez por isso incomode tanto, né, que vai responsabilizar, né, tanto a sociedade, tanto o Estado, quanto as famílias, tanto crianças e adolescentes, né, para a concretização dos direitos fundamentais assegurados, né, o princípio que eu costumo denominar como o princípio da tríplice responsabilidade compartilhada, né. E, por fim dos 3 princípios básicos, eu gostaria de chamar a atenção, então, o princípio da proteção garantista, né, que uma vez previsto e assegurado no sistema normativo, né, não cabe qualquer tipo de argumentação para a suspensão da aplicação de direitos fundamentais. Não cabe reserva do possível, não cabe limitação orçamentária, não cabe
priorização diferenciada entre crianças e adolescentes, isso tem uma série de consequências na operacionalização de políticas públicas, né? Então, uma vez assegurado, esses direitos, né, têm eficácia normativa imediata e, portanto, poderão ser reivindicados, né, a qualquer tempo, né, seja pela família, pela sociedade, pelo Estado, ou até a criança e adolescente pela via dos seus representantes, né? Além desses princípios, nós vamos, então, né, chamar a atenção a dois princípios também fundamentais, né? O princípio da prioridade absoluta, que vai nos dizer, né, da prioridade da destinação de recursos públicos para o financiamento de políticas públicas para crianças e adolescentes, né, daquele lema lá dos meninos da Conferência de Direitos da Criança de 2003, que diziam que política pública sem recurso é discurso, né? Então, traz essa dimensão da prioridade do financiamento e a prioridade na implantação e execução de políticas sociais públicas, né? Então, temos aqui duas dimensões, né? Não estou tanto falando na prioridade de socorro, em quaisquer circunstâncias, mas na prioridade de instituição de políticas públicas. Nós vivemos num país em que temos aeroportos com qualidade de primeiro mundo, né? Rodovias, muitas rodovias com qualidade de primeiro mundo, e temos uma rede de educação, de saúde e assistência social que sequer tem infraestrutura física adequada para realizar os atendimentos necessários da população. Então, nós temos pistas evidentes, né, de que o princípio ele é sistematicamente violado, mas não basta constatar, né, a violação da proteção integral, a violação do princípio, né? Seria, né, absolutamente inócuo, né, que o resultado das nossas pesquisas apontassem, olha, o princípio não está sendo implementado, né? O que precisa saber é como é que nós podemos utilizar esses princípios e operar juridicamente, operar politicamente para transformar a realidade social de forma que possamos comprometer, né, gestores públicos na implementação e garantia de políticas públicas para crianças e adolescentes, né? Além desses princípios, né, creio que a gente tem, né, uma importante vinculação do princípio da indisponibilidade de direitos de crianças e adolescentes, ou seja, uma vez previstos, eles obrigatoriamente deverão ser exercidos, né? Então, estudar, frequentar uma escola, né, não é uma escolha, é uma responsabilidade social, né? Cuidar da saúde, ser vacinado não é uma escolha, é uma responsabilidade com a comunidade e a sociedade aonde nós vivemos, e por isso, né, os direitos fundamentais de crianças e adolescentes estão vinculados a esse princípio da indisponibilidade, ou seja, direitos que necessariamente devem ser exercidos e assegurados, né? E não diz respeito a um cardápio de opções, né, em que se possa fazer escolha. Também o princípio da democratização, né? Da democratização que diz respeito, eu vou falar ao final um pouquinho sobre a questão de democratização, mas da garantia da participação da sociedade na deliberação das políticas públicas e da participação de crianças e adolescentes nos espaços que tomam decisões que afetam as suas vidas. Nós estamos nesse ano realizando as conferências municipais de direitos da criança e adolescente. Eu tenho passado por muitos municípios, tive até no final de semana, no sábado, em Guararema, em São Paulo, né, uma bonita conferência realizada no município de Guararema, e a gente tem visto da importância da participação de crianças e adolescentes, da importante contribuição, seja para a formação política, seja para um olhar diferenciado sobre as necessidades que estão instituídas, né, para o atendimento de crianças e adolescentes nos territórios dos municípios. Então, a dimensão da participação, né, o princípio da participação, diz respeito um elemento fundamental. Temos aqui no direito da criança e adolescente o princípio da descentralização. E quando me refiro à descentralização, né, não se pode confundir com municipalização. É a descentralização da gestão das políticas públicas, que evidentemente ocorre, né, na realidade do município, mas também a descentralização do poder normativo disciplinador, a descentralização da oferta de serviços na rede de atendimento nos territórios do município, né? Não é só chegar até o município, mas como nós podemos universalizar o acesso, né, aos serviços de crianças e adolescentes nas diversas comunidades que instituem o município brasileiro. Esse desafio ele é bastante grande, porque temos uma característica, né, dos municípios brasileiros, né, em que boa parte desses serviços são apresentados, né, de forma simbólica ou restritiva.
né? Então, temos um grupo de música, né? Muito restrito, com poucas pessoas, né? A música não é um acesso universal, um grupo de esporte, um serviço de convivência. Então, pensar a universalização e a territorialização desses serviços dos municípios, né, é um desafio que se impõe, né, e um desafio bastante imediato, porque se nós não cumprirmos essa tarefa, a tendência é que nós, cada vez mais, iremos aprofundar as desigualdades regionais, as assimetrias existentes, né, entre crianças e adolescentes no próprio território do município, né. A garantia também de alguns princípios, né, são princípios garantia, né. Então, o princípio da desjudicialização ou desjurisdicionalização, aonde o Poder Judiciário deixa de ser a porta de entrada das políticas públicas para ser um elemento de retaguarda no sistema de garantias de direitos. O princípio da despoliciação, né, que coloca os órgãos de segurança pública no sentido de oferta de serviços de segurança pública, compartilhando as demais responsabilidades entre os diversos órgãos da rede, né? Eu sei que, né, os serviços policiais foram os primeiros serviços públicos descentralizados no Brasil. Foi o primeiro serviço a ter serviço de atendimento para ter automóvel, por exemplo, nos municípios, né? E era um automóvel que servia para praticamente tudo, né? Para transportar pessoas adoecidas, servia para socorrer na situação de emergência. Mas, né, no quadro complexo de sociedade que a gente vive, a gente precisa pensar a articulação intersetorial, né, dos serviços de atendimento, né, respeitando as competências institucionais de cada uma das políticas públicas. Nós avançamos nos últimos anos com a instituição do Sistema Único de Saúde, com o Sistema Único de Assistência Social, com o Sistema Único de Segurança Pública, mas temos ainda muitos desafios na construção e unificação de outros sistemas, como, por exemplo, a unificação do sistema de educação, né, na constituição de um sistema único de educação, a constituição de um sistema único de cultura, a constituição de sistemas únicos em outros setores de políticas públicas, que vai trazer um referenciamento e organização dos serviços, né, a partir de níveis de complexidade e também outras possibilidades de territorialização e cofinanciamento, né. O financiamento ele é indispensável para que se pense, né, porque nós ainda estamos num sistema de pirâmide invertida, né, onde boa parte da arrecadação ela se concentra no nível federal, né, e os municípios ainda dependem de cofinanciamento para ter acesso, né, a esses recursos, muitas vezes com contrapartidas que são impossíveis aos municípios, né. Então é necessário, sim, pensar também as estratégias de financiamento e cofinanciamento das políticas públicas, né. E, por fim, eu destacaria a importância, né, da integração operacional do sistema, né, de como é que a gente compartilha, então, essas estratégias. O direito da criança e adolescente ainda continua sendo carregado de mitos, né, então, mitos muito comuns, né, que garante muitos direitos, que não impõe deveres, que não se pode fazer mais nada, que é uma legislação específica só para os pobres, que protege a delinquência, que substitui a responsabilidade parental. Isso tudo nos indica na necessidade e na importância, né, das ações de sensibilização e informação sobre direitos da criança e adolescente. Nós precisamos de qualificação continuada para os profissionais da rede de atendimento, a gente precisa que os profissionais da rede de atendimento sejam atores de sensibilização para crianças, adolescentes, famílias, comunidade, para que a gente tenha a capacidade de ampliar o universo informacional da sociedade brasileira sobre direitos da criança e adolescente. Se a gente não tiver como referência, efetivamente, do que estamos debatendo, né, este debate não vai avançar. E isso implica, né, investir fortemente em sensibilização da comunidade e em fortalecimento das estratégias de capacitação e formação profissional dos atores, né? É isso que dá o combustível ao chamado sistema de garantias de direitos, né? Eu desenho o sistema, eu sempre faço essa advertência, né, embora eu respeite e apoie as deliberações do Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, né, entendo tecnicamente que as deliberações do CONANA têm força jurídica vinculante na esfera federal e caráter recomendatório para as outras instâncias em respeito ao princípio da descentralização, mas
penso que o modelo que nós temos desenhado pelo CONANDA sobre sistema de garantias de direitos, né, ele é um modelo que atende à dimensão de necessidade de organização da esfera federal da administração pública e de respostas às organizações internacionais. Ou seja, é um sistema que funciona bem neste sentido, mas que ele é pouco operacional na organização de serviços, atribuições e competências no território dos municípios. E por isso, já há muitos anos, e quando eu digo há muitos anos, já há mais de 20 anos, né, eu venho falando na necessidade de desenhar um sistema de garantias de direitos que seja operacional à organização dos serviços dos municípios. Eu prefiro tratar, né, então, o sistema de garantias de direitos num sentido didático, num sentido inspirador, num sentido de qualificar as políticas a partir de 3 dimensões. Né? A primeira dimensão diz respeito, né, à chamada política de atendimento. O conjunto de serviços, né, com variados níveis de complexidade, oferecidos no território do município, que podem ser prestados tanto por órgãos governamentais ou por organizações da sociedade civil. Né? Aqui nós temos os serviços de educação, de saúde, assistência social, cultura, esporte, lazer, profissionalização. Né? Então, é o que a gente chama de rede de atendimento, né? Então, neste nível de rede de atendimento, a gente tem, né, eu sempre digo que para efetivar um direito é necessário que aqueles aos quais as normas se dirigem se comportem de acordo com a norma, ou seja, que a rede de atendimento atenda, tenha capacidade de atendimento às necessidades universais de crianças e adolescentes e que as famílias cumpram suas responsabilidades parentais, né? E seria maravilhoso se a gente conseguisse garantir esse nível de responsabilidade, né, e universalização dos serviços, né? Esse é um processo histórico a ser constituído, a gente sabe do tempo, né, e como é difícil universalizar políticas públicas. Só para dar um exemplo, né, a ideia de universalização da educação no Brasil, ela surge em 1932, quando surge a primeira legislação, convencidos, né, os parlamentares, né, o governo brasileiro, de que toda criança deveria, pelo menos, aprender a escrever e contar. Desde então, vamos fazer quase 90 anos, né, estamos fazendo dessa legislação. Ainda hoje nós não conseguimos universalizar a educação infantil e sequer 1/3 dos adolescentes brasileiros não concluem o ensino médio. Né? Na educação, no ensino fundamental, as estatísticas são um pouco melhores, né? 98,5% de crianças e adolescentes brasileiros estão matriculados na escola. Né? Mas eu dou o exemplo da educação para ter um parâmetro do que nós precisamos fazer para universalizar os serviços, especialmente os de contraturno escolar. O Brasil é um dos poucos países do mundo, né, em que as mulheres se deslocaram para o mercado de trabalho e não se pensou, né, as mulheres, as tradicionais cuidadoras de crianças e adolescentes, não vou fazer a discussão de gênero aqui, mas, né, demarcar isso, que se deslocaram para o mercado de trabalho e nós não pensamos uma rede de atendimento de contraturno escolar, né, e deixamos as crianças numa situação bastante precária, independentemente da condição econômica da família. Né? A solidão infantil de contraturno é uma marca, né, das crianças brasileiras do século XXI, seja pela falta de alternativa, seja pelos cuidados precários, seja pela dificuldade de acesso, seja pela exposição decorrente do isolamento das crianças. Então, pensar direito da criança e adolescente, né, dentro de um horizonte de futuro, que é a marca pela qual eu estou, é o fio condutor da minha fala do dia de hoje, implica necessariamente em pensar em qual é essa estratégia de contraturno escolar que nós vamos desenhar no Brasil. Essa estratégia, né, evidentemente que não precisa ser educação em período integral, embora a educação em período integral possa trazer uma contribuição muito importante, mas nós precisamos pensar no contraturno de cultura, de esporte, de lazer, profissionalização do adolescente, né, atividades que permitam a convivência no espaço e território da cidade, né, o desenvolvimento de ações no contexto socioambiental, ou seja, de retomar o espaço público e coletivo como um espaço fundamental de desenvolvimento e socialização da infância, né? Então, é nesse sentido que as políticas públicas de atendimento, né, precisam ser ressignificadas. Né? Nós precisamos sair da cultura da institucionalização, que a resolução dos problemas se dá através, né, do depósito de crianças e adolescentes numa instituição que geralmente custa muito, muito caro, que geralmente custa, né, que há muita dificuldade técnica para se prover serviços, e pensar como é que a gente pode compartilhar essas responsabilidades na rede,
no sentido de que possa fazer sentido no desenvolvimento de crianças e adolescentes, né? Então, aqui nós temos um desafio político, um desafio pedagógico, um desafio social, um desafio histórico, né? Eu espero que a nossa geração ela seja capaz de pensar, né, o contraturno da educação, né, de uma forma profundamente humana, né, profundamente construtora da dignidade da cidadania de crianças e adolescentes, né, superando a mera cultura da institucionalização, da ocupação, da vigilância, do controle e da repressão. Bom, seria ótimo, né, eu diria, então, que se todos cumprissem, todas as famílias cumprissem, e aqui eu falo família no seu sentido mais plural possível, né, cumprissem suas responsabilidades parentais e as políticas públicas assegurassem essas condições. Em razão, né, da violação decorrente, seja da omissão do poder público da sociedade, da negligência, né, das relações parentais, nós temos no sistema brasileiro um mecanismo de retaguarda, que eu denomino de políticas de proteção, né, onde atua especialmente o Conselho Tutelar, né, mas não podemos esquecer que outros órgãos atuam com a aplicação de medidas administrativas, como a fiscalização trabalhista, né, a Polícia Civil, o Ministério Público na sua função extrajudicial, né, com termo de ajuste de conduta, com inquérito civil público, mecanismos extrajudiciais, ou seja, mecanismos administrativos, que se compõem como um instrumento de retaguarda, né, para a atuação, não só no sentido da prevenção, mas uma atuação diante das situações de ameaça ou violação de direitos da criança e adolescente, né. E um terceiro nível, né, que quando as políticas públicas de proteção, né, não forem suficientes para restituir direitos ameaçados e violados, nós temos, então, uma terceira dimensão da política, né, que são as chamadas políticas de justiça, aonde atua, né, o Ministério Público, o Poder Judiciário, né, aonde atua especificamente a Defensoria Pública, né, então, como um elemento de retaguarda. É claro que o sistema de garantias de direitos, ele precisa, né, ser pensado num contexto de sociedade complexa onde nós vivemos. Então, meu primeiro questionamento é como constituir um sistema de garantias de direitos no modelo de sociedade complexa onde nós vivemos. Porque nós temos, né, uma forte tradição cultural de organização dos serviços de atendimento numa lógica mecânica, né? E quando me refiro à lógica mecânica, eu estou falando na perspectiva de processos que são organizados de forma linear, na lógica de uma linha de produção, que as hierarquias elas são rígidas, que não podem ser alteradas, que os agentes e operadores têm sempre o mesmo perfil e formação, que a mudança de peças e atores do sistema não alteraria o processo, que as etapas de ação do processo têm início, meio e fim, que a organização dos processos são sempre simples e permanentes, que as rotinas são padronizadas, que as organizações têm processos e tempos precisos e determinados, e que as competências organizacionais são claras e bem definidas, né? Todas essas são características dos processos de organização de sistemas mecânicos, cujo maior representante é o modelo da fábrica, né? A fábrica fordista é o grande representante do modelo mecânico, e evidentemente que se o sistema de garantias de direitos estiver pautado numa lógica mecânica de funcionamento, ela terá um baixo nível de efetividade, né? E vem sendo organizado nesse sentido. Nós precisamos romper com essa prática, e aí eu gostaria de provocá-los a pensar num sistema, né, que poderia ser um tanto mais complexo, mas um sistema que é também um pouco mais, vamos dizer, orgânico, né? Então, pensar que as soluções racionais mecânicas elas são insuficientes para dar conta da complexidade, né? Que as nossas decisões individuais elas afetam processos decisórios de vários atores do sistema. Nós precisamos transitar, né, do olhar da estrutura do carro para compreender a dinâmica do trânsito na gestão das políticas públicas, pensar como é que nós constituímos processos com atores heterogêneos, com regras que não são simples, né, e que a atuação ela nunca é linear, né, mas é uma atuação que tem um certo grau de autonomia e que as relações de poder, né, elas são incidentes e determinantes do resultado. Então, pensar o sistema de garantias de direito numa lógica orgânica, né, nos puxa para uma perspectiva um tanto mais complexa nas formas de organização do século XXI. A administração pública brasileira, ela vem se transformando, né, ela vem transitando
sobre esses modelos, né? Talvez a dificuldade de integração e sistematização de dados de informações públicas seja o lugar mais evidente sobre a dificuldade dessa transição, né? A gente vai encontrar modelos muito mecânicos na produção de dados e indicadores sobre infância, né? Que não conseguem alcançar a complexa realidade, e isso impõe a necessidade, né, aos gestores públicos da produção de diagnósticos, né, que levem em consideração informações qualitativas, que levem em consideração as estratégias de fala e conhecimento da população para a produção de indicadores, de modo que se possa subsidiar as estratégias de políticas públicas, né, e as metas de curto, médio e longo prazo, né. Então, falar, né, do direito da criança e adolescente é falar necessariamente, né, das dimensões de políticas públicas, né, dessa dimensão da política de atendimento, a dimensão da política de proteção e a dimensão da política de justiça, que não são hierarquizadas, mas elas são suplementares, né? Ou seja, nós temos redes que compartilham responsabilidades, essas redes, elas têm, evidentemente, os seus nós, né, que vão constituir vínculos, e aqui eu usaria, né, um pouquinho de poesia para dizer que nós precisamos transformar esses nós das redes em laços entre as redes, que podem ser feitos e podem ser desfeitos, né? Porque muitas vezes são esses nós que impedem uma ação efetiva, que impede um resultado efetivo. Então, é uma rede muito mais laceada do que nodificada, né? Um modelo diferente de construção, de construção de rede, né? E essa rede que constitui, né, relações de interseccionalidades, ou seja, em variados momentos nós teremos intersecções entre a política de atendimento, a política de proteção e a política de justiça, e, portanto, é fundamental que se tenha clareza sobre o papel dos atores políticos de acordo com as suas atribuições institucionais e competências para que essa rede possa se operar, né? Evidentemente que no Brasil, né, nós temos limitações estruturantes na gestão e organização de políticas públicas, né, temos aí, né, obstáculos e processos que ainda estão em fase de teste, né, eu daria pelo menos aqui alguns exemplos, né, um dos exemplos é a limitação de mandatos, né, a permanência de conselheiros de direitos, né, às vezes perdemos os conselheiros mais experientes, né, muitas vezes também, né, os processos para escolha, né, o ano que vem nós passaremos pelos processos de escolha dos conselheiros tutelares no Brasil, né, nem sempre os processos de escolhas estão preparados, né, para identificarem aqueles profissionais, né, com melhor qualidade do desempenho dessa difícil função, que é a função de conselheiro tutelar, né, uma função que demanda uma estabilidade emocional, uma dedicação de vida bastante severa, né, uma profissão muito pouco reconhecida do ponto de vista econômico no Brasil. Então, né, também aqui temos desafios muito importantes, né, em termos de qualidade, né, da dimensão estruturante das políticas públicas, né. E a clareza de que existe uma interdependência relacional de políticas públicas, né, que ninguém vai resolver sozinho, né. Inevitavelmente, né, nós teremos relações de interdependência pessoais e institucionais, que não são necessariamente negativas, são positivas, né, mas que esses processos, eles apresentam resultados na medida em que permitem, né, ou buscam, na dimensão coletiva, estratégias de transformação. Quando falam num sistema de concepção orgânica do sistema de garantias de direitos, então, em síntese, eu diria que nós estamos falando de um processo que ele é histórico, complexo e dinâmico. Ele é um processo coletivo, horizontal e democrático. Ele é um processo interseccional e interdependente, né? E é nesse sentido que a gente precisa de conselhos de direitos que tenham capacidade de ter diagnóstico claro sobre a condição de crianças e adolescentes no território do município, que tenham planos muito bem estabelecidos com metas de curto, médio e longo prazo, que se possa estabelecer, né, o alcance dessas metas, que se veja a correspondência de financiamento dessas metas, né, nas estratégias de financiamento público, nas estratégias orçamentárias, e também a dimensão do papel de controle, né, do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, no registro e fiscalização das entidades, né, na fiscalização da execução dos serviços e políticas públicas,
na sua capacidade, né, de deliberação, né, e essa deliberação que vincula o administrador público. A gente não pode ser desse elemento tão essencial, né, que o Conselho de Direitos ele tem a capacidade de obrigar o prefeito, o governador e o presidente nas deliberações que forem tomadas, e por isso ele é um espaço importantíssimo na gestão pública, né, e o seu caráter normativo disciplinador, né, que é um caráter que raramente os conselhos de direito exercem. Eles exercem quando vão regulamentar o processo para eleição, para escolha do conselho tutelar, eles exercem formalmente quando vão convocar, né, as conferências de direitos da criança e adolescente, mas ainda temos um desafio na regulamentação, né, que o Conselho de Direitos assuma um papel regulamentador através das suas resoluções sobre a qualidade e a dimensão da oferta de serviços no território dos municípios, né? Então, esse tema da territorialização, ele precisa estar presente, né, na realidade do cotidiano dos conselhos de direitos, e aqui exige um conselho de direitos que saia daquela cultura reativa, né, que só responde demanda que vem de outros órgãos, para constituir, né, uma dimensão de um conselho que seja proativo, ou seja, que tenha a capacidade de pautar as prioridades e ações no que se refere a políticas públicas para crianças e adolescentes, né. No que diz respeito ao conselho tutelar, né, a gente tem aí a dimensão que diz respeito da qualidade, né, do reconhecimento da função, né, como uma função de exercício de autoridade pública, né, mas especialmente, né, no exercício dos poderes, vou usar uma expressão estranha aqui, de poderes tutelares, né? E poder tutelar não é poder de cuidado. O poder tutelar é a aplicação de medidas de proteção a crianças e adolescentes, medidas aos pais irresponsáveis, né, medidas à administração pública, como a requisição de serviços públicos, né? Então, pensar o papel de qualidade que os conselhos tutelares, né, devem exercer dentro do sistema, né, e, inclusive, um papel, né, de diálogo, né, na construção e fortalecimento da rede, né? É claro que nós não podemos retirar a importância das políticas públicas de justiça, né, e aí chamam a atenção, né, de como o sistema de garantias de direitos tem como desafio, então, desenhar os seus fluxos e protocolos, né, de identificação de violação de direitos, de encaminhamento de crianças e adolescentes, de notificação dos casos de violação de direitos através de sistemas integrados, né. Nós temos ainda muito empirismo nas políticas públicas de atendimento, é muito artesanal, o protocolo é realizado na hora do atendimento, né? Tem um caso de violência sexual, não tem protocolo, aí um liga para outro, a gente não tem, né, um preparo prévio, né? Eu digo de forma geral, muitos municípios, obviamente que tem, né, mas pensar exatamente, né, quais são os fluxos e protocolos básicos que muitas vezes a rede de atendimento, né, se desgasta em conflitos institucionais por falta de protocolo, por falta de definição de quem deve fazer o quê e quem deve ser respeitado porque está cumprindo as suas atribuições, né? Então, isso é falta de fluxo, falta de protocolo. Evidentemente que fluxo e protocolo não é alguém, né, uma genialidade que desenha e baixa né, os quadradinhos lá para cada um dos órgãos, mas ele depende de construção colaborativa, né, entre a rede de atendimento no território dos municípios, de forma que atenda, né, às necessidades. No campo da política de justiça, né, então nós temos um papel, né, importante do Poder Judiciário, Ministério Público, da Defensoria, que é assegurar a concretização de direitos de crianças e adolescentes, né? Ele já não é mais o juiz pai de todos, o juiz assistente social, o juiz, né? O juiz vai tomar decisão sobre aqueles interesses que estejam em conflito, mas, acima de tudo, é aquela instância que, quando ninguém cumprir os direitos de crianças e adolescentes, ele pode sim assegurar, seja pelo Estado e sociedade civil, seja pela via das responsabilidades parentais, né? Então, aqui a gente tem a garantia universal de acesso à justiça como uma dimensão muito importante. Eu gostaria de chamar a atenção ainda, às vezes, pela persistência da cultura menorista dentro do Poder Judiciário, né? Aqui nós temos, eu vou dar um exemplo um pouquinho forçado, mas para provocá-los a uma reflexão, meus queridos, que, assim, talvez a imagem mais representativa dessa condição é aquela situação
de um jovem promotor ou juiz quando assume uma nova comarca. E aí ele assume, ele quer saber se tem acolhimento institucional e como é que funcionam as medidas socioeducativas. Ele não se importa com as políticas públicas básicas, como o acesso à saúde, à educação, enxerga a assistência social como um órgão que é apenas emissor de pareceres sociais e enxerga o conselho tutelar como um garoto de recado das decisões judiciais. Isso é o menorismo, né? Essa é a concepção arcaica que vem sendo combatida sistematicamente por uma geração de promotores e juízes qualificados. Mas ainda persiste esta cultura no judiciário, né, que tem consciência, né, de que o papel do sistema de justiça é assegurar direitos fundamentais básicos de crianças e adolescentes e o reforço das responsabilidades parentais. Então, nós precisamos fortalecer, né, juízes, promotores e defensores que sejam protagonistas da superação da cultura do menorismo e na construção de uma ética do respeito com as atribuições e competências profissionais dos profissionais da rede de atendimento. Conselheiros tutelares, psicólogos, assistentes sociais, advogados, profissionais da saúde, profissionais da educação, né, porque o sistema é horizontal. Né? No sistema de garantia de direitos, há horizontalidade, embora as competências sejam diferenciadas, os atores têm o mesmo valor. Né? A relação de mando e obediência ela é rompida pelo sistema de garantias de direitos, e talvez este seja um dos nossos grandes ganhos civilizatórios. Para também que essa cultura seja possível, nós precisamos pensar no fortalecimento da sociedade civil, na democratização dos espaços de participação na gestão das políticas públicas, garantir a participação de crianças e adolescentes nos espaços de deliberação de políticas públicas, nas conferências, nos fóruns DCA, nos fóruns de erradicação do trabalho infantil, nos fóruns pelo fim da violência, né, nos movimentos sociais. Temos o desafio, né, de construir espaços para uma nova geração de lideranças na área da infância. Né? Muitos de nós estamos envelhecendo e não estamos produzindo uma nova geração de lideranças nesse campo, e penso que essa renovação de lideranças já tem que partir desde a infância, desde a adolescência. Né? Então, esse é um processo de construção. Por fim, eu gostaria de finalizar, né, que os desafios do sistema de garantias de direitos da criança e adolescente, eu sintetizaria na construção de ações baseadas em diagnóstico, né, o reconhecimento solidário das atribuições institucionais, a qualificação continuada e intersetorial da rede de atendimento, a necessidade da pactuação de fluxos e protocolos de forma colaborativa e coletiva, o fortalecimento da articulação intersetorial, a garantia do financiamento e o redimensionamento das estratégias tradicionais de planejamento, controle e avaliação. Como dizia a reconhecida escritora brasileira Luciana Hidalgo, né, as palavras legendam os sonhos, e talvez são esses sonhos que nos movam, né, para buscar uma sociedade, né, que seja mais justa, que seja mais responsável e que assegure o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Eu agradeço imensamente a atenção de todos vocês, a oportunidade de estar aqui, e me coloco à disposição para questionamentos e para debates que porventura venham a acontecer. Tá bom? Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado, Cidade. Nós é que agradecemos, professor, e eu gostaria então de abrir para ver se nós temos perguntas dos nossos alunos, nossos colegas que queiram fazer alguma pergunta. Eu vou pedir licença, viu, Jorge, para autorizar o Jorge para dar continuidade ao acompanhamento, agradecendo muitíssimo a aula incrível que nós tivemos do professor André, e vou passar a condução para o encerramento e para acompanhar as perguntas, caso haja, ao nosso querido Jorge Eduardo. Tá, e já vou me despedindo, então. Muito obrigado, professora Edna. Obrigado, muito feliz com a sua presença. Tá, tudo de bom. E passo, então, a condução dos trabalhos ao nosso querido Jorge Eduardo para as possíveis perguntas e o agradecimento ao professor André. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, muito obrigado. Primeiramente, boa noite, professor André. Eu queria agradecer por o senhor ter aceitado o convite. É uma honra estar recebendo o senhor aqui. Eu sou orientando da professora Edna aqui no programa, entrei esse ano. Eu sou o único que estuda direito da criança e adolescente e políticas públicas. E é um desafio para mim trazer palestras, trazer pessoas que falem sobre isso para o programa, para que isso se amplie, né?
Não, minto. Além de eu, tem uma outra orientando da professora Edna, que trabalha também criança e adolescente, mas é violência doméstica, né? E eu fiquei muito feliz por o senhor ter aceitado o convite. E o senhor deu uma aula aqui, que o senhor falando algumas coisas, eu ficava pensando assim, caramba, isso eu posso usar na minha dissertação. Eu falei, poxa, eu não pensei nisso. Ou algumas coisas, eu falei assim, caramba, a nível, se eu der prosseguimento num doutorado, né, isso era uma coisa que eu já queria, eu já pensava, e o senhor reforçou, eu falei assim, nossa, é alguma coisa interessante de estudar, né? Eu vou abrir para perguntas. Antes eu queria fazer uma pergunta para o senhor, né? Na verdade, pontuar duas coisas. A primeira é que o estudo e o amor pelo direito da criança e adolescente, ele surgiu na minha vida porque eu tive um pai e 4 irmãos que foram acolhidos a vida inteira. Meu pai, meu padrinho, que é o segundo pai para mim, considero meu segundo pai, porque meu pai foi divorciado da minha mãe, e meu padrinho, que é meu tio, também vivia na mesma rua que a minha, então ele fazia aquela questão de educar e tal. E eles perderam a mãe muito cedo, meu avô tinha problema com álcool e drogas, e eles viviam um contexto da doutrina da situação irregular. Os 4 irmãos foram retirados, nenhum tio ou tia quis ficar com eles, foram separados e foram institucionalizados a vida inteira. E aí, quando dava 18 anos, ia saindo um por um, e aí, posteriormente, eles viveram juntos, depois cada um foi tendo a sua vida, né? E aí, o meu interesse pela criança e adolescente, ele surgiu por conta disso, e não só meu, mas da minha irmã também. Minha irmã é assistente social, ela é doutoranda na UERJ, em serviço social, e a minha mãe é psicóloga e trabalha também com questão de criança e adolescente. E quando eu cheguei na graduação, todo mundo falava, não, você vai se apaixonar por direito penal, constitucional, e eu era o diferente, assim, que falava, não, criança e adolescente e tal, e a gente não tinha disciplina de criança e adolescente, e aí eu cheguei numa professora de direito civil, falei, professora, a senhora não teria vontade de lecionar na disciplina de ética e tal? E aí ela falou assim, Jorge, vou ver e tal, não sei o quê. Até tinha disciplina na minha universidade, eu estudei na Federal Rural, aqui do Rio de Janeiro, e aí, depois de fazer esse papel de convencimento com ela, ela depois virou a minha orientadora de IC e depois de TCC, ela resolveu dar a disciplina, e até muita gente quis fazer porque não era uma disciplina obrigatória. Eu não entendo por que os cursos de direito eles não têm na sua grade curricular a obrigatoriedade de ECA, não só de ECA, mas de direitos humanos mesmo. Eu fui ter ECA de direitos humanos porque alguns professores acharam importante abrir essa disciplina optativa e eu fui buscar fazer, né? E aí, já na pós-graduação também, eu sempre ficava pensando, vou fazer uma pós em direito, ou vou buscar fazer uma pós em política, em política social, ou serviço social mesmo, porque são poucas pessoas que estudam isso, mas aí é uma coisa que me move a estar estudando. Eu sou orientando da professora Edna, Raquel, né? E aí a gente espera fazer um bom trabalho, trabalhar isso, desenvolver mais esse campo de estudo. E o que eu queria comentar e perguntar para o senhor é o seguinte: a gente tem hoje no Brasil um cenário com mais de 30 mil crianças e adolescentes acolhidos. E aí, desse universo todo, a gente tem aí menos de 5% em acolhimento familiar, que é o que eu quero estudar na minha dissertação, e 95% em acolhimento institucional. E aí, o acolhimento institucional, é uma militância minha, né? Eu gostaria que, assim como a questão da saúde mental evoluiu para que os manicômios fossem extintos, a gente evolua para a extinção das unidades, das instituições de acolhimento, né? E eu tive também a oportunidade profissional de trabalhar como assessor jurídico na coordenação de acolhimento do município que eu vivia, que era São Gonçalo. Então, eu vi como que funciona, como que as pessoas se esforçam para que tenha um bom serviço, né?
mas a vivência institucional ela é muito ruim para criança e adolescente. E aí eu falo isso porque meu pai, os meus tios, eles são pessoas que têm até hoje uma dificuldade muito grande de receber um afeto, de falar eu te amo. Meu pai falou eu te amo para mim, para minhas outras irmãs, poucas vezes, e até o meu tio mesmo, quando eu falei uma vez para ele, que eu considerava que ele era o meu segundo pai, ele não sabia a reação e tal. E, voltando, né, desse universo de mais de 30 mil crianças e adolescentes acolhidos, e poucos deles em acolhimento familiar, né, a gente teve um plus ali da pandemia. A gente tem um problema que eu até gostaria de estudar futuramente, que são os órfãos da Covid. Que o Estado não tem um plano nacional de atendimento para essas crianças e adolescentes. O senhor falava da questão dos dados, e aí eu vou apresentar um trabalho sobre isso. Teve uma pesquisa da The Lancet, que é uma revista lá inglesa, que ela diz que a gente teve mais de 280 mil. E aí uma outra associação de registradores fala que não é esse número, que é um outro número, e aí quando eu vi esse número de 280 mil, eu me assustei, e a gente não tem nada, já vai fazer 2 anos de pandemia, a gente não tem o CONANDA, não vi nada no CONANDA, uma política nacional para essa questão específica dos órfãos na pandemia, o que fazer com essas crianças e adolescentes? Uma política pública pecuniária é o suficiente, você dá uma bolsa para elas? Para mim, os órfãos da pandemia eles estão na mesma situação daqueles órfãos da Segunda Guerra Mundial, porque a pandemia foi uma dimensão absurda, né? E a gente vê esse problema, né? E um número muito grande de crianças e adolescentes de acolhimento institucional, e aí só estava reforçando essa questão que ainda é muito forte, né? A cultura menorista, né? E isso eu falo porque quando eu trabalhei, isso era uma coisa que estava presente, inclusive, do assistente social, do psicólogo que estava trabalhando ali com aquela criança, adolescente, daquele educador social, né? E queria saber do senhor quais são os desafios para a gente ter uma ampliação de uma política de acolhimento familiar em algumas regiões, né, na região sul, muito maior do que aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, de 96 municípios, apenas 12 municípios têm política de acolhimento familiar. Então, é muito baixo. Eu queria saber como a gente pode fazer para estar evoluindo, né, para essa política pública, né? Também, como que a gente, enquanto profissional do direito, enquanto acadêmico, a gente pode estar atuando para estar indo de encontro com esse movimento conservador, esse movimento conservador e o direito da criança e adolescente, né? Porque a gente já está falando muito agora, já voltou a falar muito de redução da maioridade penal, ampliação do homeschooling, que é absurdo, outras coisas mais. Então, como que a gente pode estar trabalhando para tirar da cabeça da pessoa esse senso comum protege esses menores e tal? Sabe, Jorge, assim, primeiro, assim, importante que você continue e faça um doutorado, isso é fundamental, nós precisamos de pesquisadores nesse país para conseguir dar conta das inúmeras complexidades, né, então eu vejo com muita esperança, né, a tradição de continuidade mesmo de pesquisadores comprometidos com os direitos da criança. Quando você se refere à questão dos currículos, né, nós estamos diante de um problema muito sério, as instituições, né, principalmente instituições privadas, passaram por uma violenta reforma curricular, onde os conteúdos relacionados a direitos humanos, eles foram extintos do currículo ou precarizados, né? Então, a maior parte das universidades não tem a disciplina de direito da criança e adolescente como obrigatória, tem, às vezes, uma disciplina que se chama ECA, né, que diz muito pouco sobre isso, às vezes tem a disciplina que é estatutos, né, e aí bota todos os estatutos, né, a disciplina, né, o estatuto do idoso, o estatuto da juventude, põe todos os estatutos, então
esse é um problema muito sério que precisa ser resolvido. A gente vai ter que normatizar isso em âmbito nacional sobre a obrigatoriedade de curricularização do direito da criança e adolescente, né? E é uma luta nas instituições para manter, às vezes interpreta que a gente está reivindicando espaço próprio, mas não é porque tem uma demanda muito fundamental, né? Sobre acolhimento, Jorge, assim, eu acho que a gente tem movimentos na história do acolhimento no Brasil, né? Seja o acolhimento indiferenciado do sistema FEBEM e do modelo menorista, né, onde você tinha todo mundo dentro da mesma instituição, da mesma lógica, até o surgimento do movimento da desinstitucionalização, que foi o que inspirou o direito da criança e adolescente, né, colocando o acolhimento como última alternativa, né? O acolhimento se dá quando mais nenhuma das outras medidas se obtiveram resultado. E essa é uma mudança de ciclo que a gente tem nas décadas de 90, nos anos 2000, mas, né, temos aí alguns problemas. Um deles é que, quando se diz respeito ao direito de convivência familiar e comunitária, né, ainda há um protagonismo judiciário, né? Não é o protagonismo da rede de atendimento, né, que pauta e desenha a política, é o protagonismo do judiciário. Então há uma inversão, né? Os dois temas ainda que restaram no protagonismo judicial, que são as medidas, o ato infracional e medidas socioeducativas de adolescente, o direito à convivência familiar, e que nessa tendência de transformar os processos em procedimentos administrativos poderia ser modificada nesse sentido. Agora eu vejo que quando você fala, olha, só 5% das crianças estão em acolhimento familiar e as outras estão todas em acolhimento institucional, isso nos revela uma coisa muito grave. A primeira delas é que, quando nós falamos em acolhimento, né, nosso modelo é muito ruim, né? Ele é um modelo muito unificante, ou é familiar ou é institucional, e acabou. Como se as famílias, efetivamente, só existissem, né, dois modelos de existência e convivência familiar para a criança. Ou é na instituição, ou é no modelo, né, da família que não é a dela. Então, eu vejo aqui, eu estou vendo a Mariane, né, que conhece bastante sobre o tema, aqui, que é nossa aluna do mestrado lá da Unisc, né, que vem discutir esse tema. Eu vejo que a gente precisa pensar em modelos de acolhimento familiar que atendam à realidade de cada município, né? E não simplesmente ter um modelo nacional de referenciamento de acolhimento institucional e acolhimento familiar, como se todas as realidades fossem iguais, né? Não existe uma família igual a outra, né? Não há sentido de a gente ter um único modelo, né, de acolhimento familiar, que em regra, de acolhimento institucional, eu digo, que em regra desconsidera, né, as particularidades e as necessidades de crianças e adolescentes. Nós temos visto situações bastante graves, né, de crianças que sendo colocadas, né, em instituições que prestam serviços de acolhimento, né, com valores culturais completamente diferenciados daqueles valores que as crianças são educadas e são socializadas, né, e que leva à reprodução de outras violências nesse contexto, né? Então, a gente precisa repensar, sim, e o repensar não é dizer que não serve o acolhimento institucional, é que ele vai servir se ele for um acolhimento diversificado, temporário e transitório. A gente tem que ter o fluxo, não é o prazo, né? Não é o prazo que vai ser revista a situação de acolhimento institucional, mas qual é o fluxo das estratégias que a gente constrói durante esse prazo como alternativas de desenvolvimento para crianças e adolescentes, né? E isso não pode estar só sob a responsabilidade de um técnico lá da entidade que presta serviço, né? Essas estratégias elas precisam fazer parte do desenho da política, né? Então, pensar na ressignificação do acolhimento institucional significa necessariamente a gente pensar na diversificação dos modelos de acolhimento institucional existentes atualmente no Brasil, né? Que não é um modelo só, não é um modelo só, leva para a escola, cuida de uma atividade de contraturno, né? Isso muda conforme a condição etária da criança, conforme o processo histórico. Então, a gente vai precisar pensar sobre essas estratégias de acolhimento, né, que, em regra, elas tendem a reproduzir, né, a modelos muito antigos, modelos muito fracassados e que, lamentavelmente, estão tolerados aí pela gestão pública, pelos que têm responsabilidade de fiscalizar e controlar as políticas públicas nesse campo. O acolhimento familiar, ele é uma alternativa importante, né? Eu sustento que o acolhimento familiar ele tem que ser predominante, né? A construção de vínculos, que é o mais importante, ele tem que ser predominante, né?
que é o reconhecimento também, né? Acho que a gente tem que superar a cultura, né, dessa regulação moral que o Poder Judiciário, né, se autoempodera para fazer a seleção das famílias, né, que estabelece critérios extremamente moralistas para definir se pode ou não pode receber uma criança. Acho que a fundamentalidade do afeto é o elemento mais importante na consideração e análise dessas condições, e não somente um parecer técnico, né? E a outra questão, assim, que a gente precisa romper nas políticas de acolhimento, né? Esse olhar que vem lá do civilismo, né? Lá do antigo direito civil, né? Nós temos um Código Civil que ele é resultado de um projeto de 1975, né? Da época do Estatuto da Mulher Casada, de uma visão extremamente conservadora e restritiva de família, e muitas vezes nós temos, né, o sistema de justiça aplicando as normas de direito da criança e do adolescente, mas com olhar no retrovisor do Código Civil, né, do Código Civil desse projeto lá de 1975. Então, a gente precisa pensar a perspectiva, né, da complexidade do que é a família no século XXI, né, e é a partir desse pressuposto que a gente vai pensar a diversificação. Mas uma diretriz, né, e assim, nós não temos pouco acolhimento familiar, né, porque ele é impossível. Nós temos pouco acolhimento familiar porque tem, na cabeça dos gestores, dos operadores, tem uma cultura que é mais ou menos assim, se eu conceder dinheiro para uma instituição, esse dinheiro será melhor aplicado do que se eu conceder algum tipo, né, de subsídio para as famílias, né, algum tipo de benefício para as famílias que atuem como famílias acolhedoras. E é uma visão completamente atravessada, porque o acolhimento institucional ele custa caríssimo, né? Existem situações de que o acolhimento institucional, né, no caso da adolescência, é mais fácil dar o dinheiro para o adolescente, que ele consegue ter uma vida muito melhor do que ficar acolhido numa instituição, né, dada a disparidade de valores, às vezes, dos custos de financiamento nessa política. E precisamos pensar aqui, eu lembro dos estudos da Meline, né, que diz respeito à questão do egresso, né? Então, como é que a gente vê esse processo de transição do momento da saída do acolhimento, né, para a retomada das ações, e qual é a responsabilidade pública que nós temos, né? Porque, historicamente, né, a questão do egresso é uma questão negligenciada, né? Se esquece que o estatuto pode ser aplicado excepcionalmente até os 21 anos, né? Então, nós temos muito a fazer, né? O Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária precisa ser revisto profundamente. Eu espero que nas conferências, pelo menos nas que eu passei, ele tem sido um debate muito distante, né? Mas a gente vai ter que pensar aí, né, numa nova concepção de Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária e pensar uma nova estratégia para ressignificar a realização dos serviços, né? Então, mas creio que tem muito estudo para se fazer ali, sabe, Jorge? Tem estudos bastante desafiadores, né, no que diz respeito ao acolhimento institucional, ao acolhimento familiar também, né, porque requer preparo, requer sensibilidade, requer a superação, inclusive, de alguns probleminhas legislativos aqui, né, porque a legislação impede, tal, prioriza a burocracia diante das necessidades, né? Então, mas eu acho que é a diversificação do modelo, né, do serviço de acolhimento. Isso, inevitavelmente, a gente vai ter que pensar e pensar melhor, né, a questão do acolhimento do adolescente e do jovem. Hoje é pensado de forma completamente separada. A gente precisa pensar isso de uma forma muito mais integrada, né, até porque a juventude vai até os 29 anos, né, e são etapas que realmente precisam de apoio. Eu vi que tem bastante gente de mão levantada aqui, eu vou encerrar aqui a minha fala para ouvir as próximas perguntas. Boa noite, professor André. Meu nome é Fábio Vanderlei, eu sou mestrando também da Unirio, sou colega do Jorge. Primeiramente, agradecer pela palestra. A gente está num período um pouco complicado, final de ano, Copa do Mundo, eventos acadêmicos, mas agradecer a sua disponibilidade, sua gentileza. Foi muito importante ouvir os seus ensinamentos. Tenho certeza que sairei daqui uma pessoa melhor, academicamente falando. No início da sua palestra, você tocou num ponto que, para mim, é muito caro quando eu estudo políticas públicas. Eu procuro estudar políticas públicas muito no campo da efetividade. E ao tratar de efetividade, dentre
vários elementos, a gente esbarra no Estado brasileiro na questão do orçamento público e do financiamento de políticas públicas. E a teoria da reserva do possível é a tábua de salvação daquele gestor público que ou não consegue adequadamente compor o orçamento, ou não tem interesse por determinados temas e acaba usando a teoria da reserva do possível como um escudo, uma escora. E o senhor colocou, e eu concordo com a sua colocação, no sentido de que, especificamente para políticas públicas envolvendo crianças e adolescentes, a impossibilidade de se invocar a teoria da reserva do possível para que não se tenha políticas públicas, ou que essas políticas públicas sejam pífias e não apresentem resultados específicos. Agora, levando em consideração a atual situação do Estado brasileiro, a gente diariamente está sendo surpreendido com notícias, uma atrás da outra, de problemas no orçamento federal, escassez de recursos, um verdadeiro apagão agora no final da gestão Bolsonaro, falando especificamente de nós pós-graduandos, a CAPES agora está impossibilitada de pagar a bolsa de inúmeros colegas bolsistas, e eu fico pensando de que forma, para políticas públicas envolvendo crianças e adolescentes, mas de um modo geral, queria saber a sua opinião, de que forma a gente pode, de fato, estabelecer uma melhor discussão sobre o orçamento público e o financiamento de políticas públicas. O caminho mesmo é político, organização da sociedade, pressão sobre os políticos eleitos, e assim vamos seguir, ou se a judicialização, que tanto se critica na atualidade, muitas vezes com razão, ou se o caminho, de fato, tem que ser a judicialização. Eu queria saber a sua opinião e, mais uma vez, agradecer pela sua presença. Então, obrigado pela pergunta, Fábio. Obrigado pela participação, pelo apoio, né? Veja só, né? Como eu comentei, né, não existe 100% de eficácia, não existe 0% de eficácia, né? O nível de efetividade das políticas públicas, né, ele é variável, e o importante é que a gente pense, né, como é que a gente melhora essa efetividade. Claro que fazer estudos de efetividade, né, demanda aí todo um tempo necessário para fazer isso, de produção de indicadores, de elementos comparativos, né? E muitas vezes é o orçamento que vai nos revelar muitas coisas, né? Veja só, eu costumo dizer que, assim, o setor de infraestrutura, ele é muito competente no sentido de produção de necessidades, né? E é um setor que consome um volume muito significativo de recursos públicos orçamentários. E, de certa forma, nós que trabalhamos no campo das políticas sociais, né, nós temos muita dificuldade em produzir indicadores, em produzir desenho institucional de política pública, em produzir arquitetura no sentido de que demonstre aos governantes da necessidade e da prioridade. E quando isso acontece, né, produz transformações estruturais muito significativas, né? Eu não vou falar que existe excesso de recursos, mas eu preciso afirmar que nós estamos numa das maiores economias do mundo. Nós estamos na 10ª economia do mundo, e que é inconcebível falar, e uma das que mais tributa também no mundo, né? Então, é inconcebível falar em carência de recurso público. Eu creio que o desafio que nós temos aqui é o desvio de prioridade e finalidade que está colocado. E aí, esse desvio de prioridade e finalidade que está colocado, ele precisa, né, de contaminar a engenharia institucional de modo que se coloque como prioridade. Eu vou dar um exemplo, talvez muito polêmico, tá, pessoal? Mas só para a gente refletir. Veja só, lá na década de 90, em 1994, a gente estava debatendo a necessidade de ter um programa de transferência de renda no Brasil, e nós fizemos a experiência piloto com a implantação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que obteve um sucesso extraordinário, conseguiu reduzir o trabalho infantil de 9,2 milhões de crianças e adolescentes para 2,4 milhões. Não resolveu tudo, mas gerou um impacto muito significativo em termos de redução. Daquela experiência, né, surgiram outras modalidades de transferência de renda, né? Surgiu depois o Bolsa Escola, depois surgiu o Vale Gás, depois surgiu o programa Bolsa Família, depois mudou, passou para Auxílio Brasil, e hoje
não é mais possível, né? Está aí nas mídias, né? Pensar e discutir o futuro do orçamento público ignorando o programa de transferência de renda. Você consegue entender que, em termos históricos, nós tivemos, então, a capacidade de demonstrar necessidade a partir da alteração da estrutura institucional, né? Então, esse mesmo processo que aconteceu na estruturação dos programas de transferência de renda, né, e ainda não chegamos no nível de renda básica universal, que seria o ideal, né, para um país como o Brasil, pelas características da população brasileira, mas não saiu mais do debate. Eu penso que financiamento relativo à violação de direitos, a trabalho infantil, as múltiplas violências, né, a exploração sexual, financiamento do atendimento socioeducativo, as políticas de acolhimento, elas precisam tomar esse grau de importância dentro da infraestrutura institucional para ter o orçamento assegurado. Lamentavelmente, se eu pegar aqui, né, o questionamento que o Jorge tinha colocado antes, Fábio, assim, se eu for pensar, né, o financiamento do acolhimento institucional, né, ninguém sabe direito quanto nós gastamos no Brasil atualmente com esse serviço. Porque um município faz de uma forma, o outro faz de outra forma, as fontes de recursos são diferenciadas, mas a gente não tem o dado nacional de quanto o Brasil gasta por ano com acolhimento institucional e quanto gasta... Tem uma tese, hein, Jorge? Né? Quanto gasta com acolhimento familiar. Então, veja só, o nível de institucionalização, né, da gestão da política, ele é tão baixo que a gente vai fazendo de uma forma artesanal. Tipo, olha, o ano passado teve 10 crianças que demandaram serviço, então, para o ano que vem, prevê 9 vagas, né? Porque é assim que pensa o gestor, né? Já corta, prevê 9 vagas. Então, do ponto de vista de efetividade das políticas públicas, nessa dimensão do orçamento, o desafio é a gente pensar estruturalmente o quanto isso vem comprometendo do orçamento, porque não me parece, né, que efetivamente seja ausência de recursos, né, mas sim a prioridade de recursos. A gente precisa debater de alguma forma, né, se, né, a gente precisa de uma nova ponte tecnológica, com luzes, com LED, ou se a gente precisa, talvez, né, ter uma infraestrutura de serviço de atendimento na rede básica de saúde para crianças e adolescentes com problemas de saúde mental, né? Só para forçar os exemplos aqui. Esse debate, ele precisa acontecer, né? E aí nós temos os vícios da infraestrutura brasileira, né? O tal do orçamento secreto, as emendas parlamentares, né, que são estratégias de romper com as prioridades e os indicadores mínimos de garantias orçamentárias. Nós temos um desmonte nesse processo de construção, né? Então, essa flexibilidade, né, essa falta de rigor orçamentário gera consequências muito graves. Mas também nós temos um pouco essa responsabilidade, enquanto sociedade, na produção e popularização dos indicadores sobre realidade, né? Então, a gente precisa saber quanto é que o país gasta para o enfrentamento do trabalho infantil, para o enfrentamento da violência. A gente precisa ter, né, esses indicadores de forma que a gente possa pensar a qualidade da política, né? Crianças e adolescentes custam muito barato no Brasil, né? Extremamente barato no Brasil. E nós estamos diante de um cenário, né, que é um cenário, né, de redução da população infanto-juvenil, né? Nós temos uma abrupta queda da taxa de natalidade, envelhecimento da população. Em breve, crianças e adolescentes estarão concorrendo com o serviço de atendimento aos idosos também. Então, a gente tem aí também uma dinâmica que é preciso pensar, né? Por isso que eu resisto muito às narrativas totalizantes, né? Por exemplo, a ideia de que a educação é tudo. Porque o discurso que a educação é tudo, né, faz, né, tem um aspecto benéfico que vai, né, demonstrar a importância do financiamento da educação, mas vai negligenciar também outras demandas e necessidades de envolvimento, né, como, por exemplo, o atendimento à saúde, o atendimento assistencial, de cultura, esporte, lazer, profissionalização e outras demandas tão importantes em relação ao desenvolvimento, né? Então, a gente não pode perder o que já conquistou em termos de políticas públicas, mas a gente vai ter que avançar mais no sentido de pensar aí, né, a arquitetura institucional das políticas públicas e que elas se transformem não em política de governo, né, não em política de Estado, mas que sejam políticas públicas, ou seja, políticas pactuadas entre governo e sociedade civil de caráter continuado, que tenham qualidade suficiente para sobreviver aos piores governos, né?
Um exemplo que a gente tem aqui da falta de pagamento de bolsas da CAPES é que o sistema da CAPES não foi desenhado para sobreviver aos piores governos. E aí a gente está vendo o desastre que aconteceu, né? Então a gente precisa dar esse nível de institucionalização das políticas públicas, né, para sobreviver aos maus governantes. E eu não me refiro só ao governo federal, aos governos municipais, aos governos estaduais e também ao governo federal, né? Então, há um desafio também em melhorar a questão da capacidade técnica da gestão, né, de valorizar o trabalho técnico junto aos órgãos de gestão, né, muitas vezes o caráter meramente político, e nem sempre nossos políticos têm a qualificação técnica necessária para o exercício da função, acaba prejudicando, né, a continuidade e a articulação ao longo do tempo das políticas, né? Então, esse é um problema que a gente precisa enfrentar. Eu não quero ser mensageiro do caos, né, do desespero, do desalento, pelo contrário, né, eu creio que a gente pode sim, né, discutir, debater publicamente, tensionar com os órgãos, com os fóruns, com os espaços, né? Mas a gente tem que trazer propostas que movam as pessoas no sentido de, olha, o caminho é esse, né? Eu, quando debato trabalho infantil, por exemplo, eu tenho lá 10 ferramentas de gestão, né, de que são os requisitos mínimos necessários para uma política de prevenção e erradicação do trabalho infantil. E aí a gente vai trabalhando isso, né? Não é só ter dinheiro, né? Mas é ter exatamente fluxo, protocolo, plano de capacitação, plano de sensibilização, ter a equipe técnica necessária, ter o mapa de serviço de atendimento para encaminhamento de criança e adolescente. A gente tem que ter o desenho, né, de uma engenharia institucional, né, para que se consolide ao longo do tempo, né? Não sei se respondi, Fábio, mas seriam as minhas reflexões sobre o tema. Oi, professor, boa noite. Oi, eu boa sou a noite, Natália Natália. também, tudo bem? Eu sou aluna também do PPGD, também sou orientada da professora Edna, e a minha pergunta é referente ao que o senhor falou sobre os conselhos de direito, e eu acho que é extremamente importante esses conselhos de direito para, principalmente, vamos dizer assim, desafogar ou diminuir essa judicialização de políticas públicas, né, que, pelo menos aqui no nosso programa, a gente está bem preocupado com isso, com que o caminho que essa extrema judicialização está tomando e que caminho pode ser no futuro, né? Mas só também o senhor mencionou sobre essa participação de crianças e adolescentes nos conselhos. E também acredito que é extremamente importante por toda a questão geracional e também de a gente conseguir tornar uma democracia mais participativa e menos representativa. Mas a minha pergunta é, como é que a gente consegue fazer com que essas crianças e adolescentes participem, mas sem que elas caiam em captura, né, no discurso de captura, e que essa participação delas não seja simbólica, mas que seja realmente de uma participação. Muito bem, Natália, obrigado pela pergunta. Essa pergunta eu adoro, né? Porque ela localiza aí questões muito importantes, né? Eu acho que em relação aos conselhos de direitos, né, nós temos o desafio da questão da paridade. Hoje nós temos nos conselhos uma paridade que ela é meramente formal, ela não é uma paridade efetiva. Muitas vezes os representantes da sociedade civil são cooptados, né, pelos representantes do governo, e quando questionam as decisões, né, de iniciativa de governo, são muito mal vistos, às vezes se tenta substituir esses conselheiros, né? Então, tem o desafio de se garantir uma paridade que seja efetiva, né? De que a sociedade civil ela seja respeitada, que ela se reúna no Fórum DCA, no seu colegiado, que apresentem propostas, e que o conselho ele tenha, né, característica de que esse seu poder vinculante na deliberação de políticas públicas seja efetivamente utilizado. Não dá mais para a gente pensar, por exemplo, num município que não universalizou as vagas de acesso à educação infantil, não possa contar com uma deliberação do Conselho de Direitos determinando prazo para a universalização da educação infantil. Né? E que essa decisão, essa deliberação, ela tem força jurídica vinculante. Então, acho que está sendo necessário que a gente retome a força dos conselhos de direitos, né, nesse papel de protagonismo na gestão das políticas da infância. E aí, pessoal, nós vamos encontrar alguns obstáculos, né?
Um deles, né? Boa parte das deliberações, estou tirando ainda, não estou nem falando do caso do conselho que é só reativo, né? Que é aquele conselho que recebe um ofício, que responde, que ele faz uma resolução porque alguém pediu, né? Mas daquele que é proativo. Mesmo os proativos, nos planos, acabam focando muito as suas ações em torno de diretrizes, né? Ou seja, caminhos mais genéricos e abstratos para a direção das políticas públicas, né? Ou a discussão sobre destinação de aplicação de recursos do FIA. Agora, nós precisamos melhorar nos conselhos de direitos, né, a pactuação dos objetivos e metas, naquilo que é mais específico, né? E quando eu falo em metas, é dizer quantas crianças eu vou atender em cada serviço, em cada um dos anos. Toda vez que eu pego um plano decenal municipal de direitos da criança e adolescente sem meta, assim, me dá uma dor, né? Porque dá uma dor, que diz assim, vem diretriz, vem assim, né? Atender as crianças em programas de cultura. Né? Quantas? Quais? De que território? Que faixa etária? Que tipo de serviço de cultura será ofertado? Como é que isso está articulado com as políticas culturais, lá com o Conselho de Cultura do município, né? Então, é um nível de abstração das deliberações do Conselho, dos planos decenais e dos planos setoriais, que muitas vezes inviabiliza as ações. Então, para que isso seja possível, é preciso que os conselhos eles tenham um diagnóstico claro da condição de crianças e adolescentes no território do município. E diagnóstico não é mapeamento socioterritorial, não é pegar os dados do IBGE, os dados do CIP, diagnóstico é pegar dado qualitativo, é pegar dados sobre informação sobre violação de direitos, é fazer grupo focal, é construir diagnóstico territorializado, né, participativo e colaborativo no seu desenvolvimento. Porque é a partir do diagnóstico que daí a gente consegue, né, focalizar melhor as ações no território do município, né? Então, eu vejo que nós temos como desafio para os conselhos de direitos, né, diz respeito a essa questão de detalhar melhor os objetivos, as metas e monitorar esses indicadores e metas. Isso às vezes acontece lá na gestão, mas não acontece no conselho, que é onde primeiramente deveria acontecer. A minha fala, talvez um pouco pesada ali, quando eu falo que quando um jovem juiz ou promotor assume uma comarca, né, se preocupa com o acolhimento institucional e com ato infracional, mas não se preocupa com as políticas básicas, porque eu penso que essa é a questão fundamental de controle e fiscalização, né, da política de justiça. Né? Assim, o promotor público da comarca ele tem que saber quais são os indicadores de violação de direitos do território do município, quais são as metas que estão estabelecidas. No máximo, sabem da educação infantil, no máximo. Quando não, ainda as barbaridades das listas de espera, né? De taxas que fazem listas de espera, que são listas de violação de direitos. Né? Então, agora, a gente avança nesse sentido quando esse debate ele é colocado. Né? O debate é colocado. Quando os conselhos de direitos começam, né? E aí eu acho que o CONAN, os conselhos estaduais, têm um papel bem importante no sentido de, pessoal, vamos monitorar esses indicadores. A gente não consegue monitorar tudo o tempo todo, mas eu posso monitorar, por exemplo, né, os indicadores de quantas crianças frequentaram serviços de esporte em um ano e quantas estão frequentando no ano seguinte. Porque as entidades estão registradas, porque os serviços estão registrados, esse é um indicador que basta ter sistema para ter monitoramento. E quanto é que a gente está gastando, né, quanto é que a gente está gastando para financiar aquela política. Eu ouvi aqui em Balneário Camboriú, tem uma polêmica sobre transporte público aqui na cidade, né, que diz que as pessoas não usam transporte público, e aí eu ouvi aqui de um gestor público dizendo que, olha, Balneário Camboriú está gastando, em média, R$40 por pessoa que utiliza serviço público. Ou seja, isso é um absurdo, dá para pagar Uber para todo mundo e não ter transporte público, né? Então, quanto é que nós estamos gastando nos serviços de esporte? Nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, né? E esse debate ele ainda não alcançou os conselhos, né? Eu tenho me preocupado muito com os conselheiros, assim, que tem isso eu passei por muitos municípios agora por conta das conferências, né? Mas eu tenho me preocupado muito assim, com o sentimento de intimidação que os conselheiros estão sentindo, né? Existe uma forte tensão aí da administração pública de perseguição aos conselheiros. Eu vivenciei situações de conselheiros que, né, sequer se colocavam como candidatos para as conferências estaduais de direitos da criança e adolescente, que diziam, olha, não posso me candidatar sem pedir autorização superior, né? Ou seja, uma típica prática e cultura de intimidação
né, dos processos democráticos. O Conanda também foi violentamente atacado, né, esvaziado nos seus processos democráticos, então a gente precisa recuperar esses processos e esses sentidos, né, mas sem conselho de direitos, gente, a gente não tem sistema. Então a gente vai ter que fortalecer os conselhos, né, e o fortalecimento se dá pela democracia, pelo debate público, pela participação, né. E aí nós temos os instrumentos que a legislação nos garante, né, as conferências a cada 4 anos, né, as audiências públicas, as reuniões abertas de conselhos, e de crianças e adolescentes, né, como é que assegurar a participação? Eu venho, até tenho dar uma divulgação para vocês, o professor Jadir Zaro, né, fez uma tese de doutorado sobre a participação social nas políticas públicas de prevenção e erradicação do trabalho infantil, né, a gente vai lançar em breve, a hora que tiver, depois eu divulgo lá nas redes sociais, recebi essa semana, ficou muito... Olha, para falar de participação social nas políticas de prevenção e erradicação do trabalho infantil, 343 páginas, ou seja, não é uma atividade, né, não é um tema muito simples, é um brilhante trabalho, né, que já construiu, que já construir sobre esse tema, né, e ele traz, né, nesse debate exatamente a ideia de participação efetiva, daquilo que o professor Antônio Carlos Gomes da Costa coloca, né, que a gente tem que fugir da não participação, da simbólica, da figurativa, né, da participação manipulada. Mas o primeiro espaço para garantir a participação adolescente, muitos conselhos têm as comissões de participação adolescente, é assegurar o espaço. E assegurar como um direito, não como um favor, como uma gentileza. E assegurar que a conquista desse espaço se dê por processos democráticos, né? E não pela indicação de A, B, da diretora da escola, né? Ou seja, tem que ser uma participação que assegure a representatividade das características de crianças e adolescentes no município, a diversidade étnico-racial, de gênero, a diversidade territorial. E aí, quando isso acontece, gente, aí a participação nunca vai ser figurativa. Porque quando você tem um menino do bairro periférico que não tem um projeto de esporte, não tem um projeto de cultura, não tem um projeto de serviço de convivência, e ele vai para uma reunião de conselho e encontra alguém de outra comunidade que tem tudo isso, aí constitui a consciência crítica e diz, olha, nós temos os mesmos direitos. Eu quero saber por que isso não está colocado em todos os lugares, né? Então, o primeiro passo é assegurar a legitimidade da participação e assegurar a democracia do processo de acesso nas comissões de participação adolescentes nos conselhos. No meu texto com o Jadir aqui, a gente discute não só a participação nos espaços de gestão das políticas públicas, mas também a participação na produção dos instrumentos de gestão. Então, como é que a gente envolve crianças e adolescentes quando se constrói um diagnóstico da criança e adolescente, quando se pactua fluxo e protocolo de identificação e encaminhamento de violações de direitos, como é que a gente envolve crianças e adolescentes quando a gente vai discutir, né, o plano de convivência familiar e comunitário, o plano de enfrentamento à violência e exploração sexual, o plano de prevenção e erradicação do trabalho infantil. Então, é garantir, né, variados espaços nesse sentido. E tem uma professora, esqueci o nome, do serviço social aqui de Blumenau, que ela diz assim, que diz que em determinadas políticas públicas, né, se você der espaço para aquele que está excluído, né, ele faz o resto sozinho. Não precisa muito. Acho que muitos de nós, né, têm experiência de vida, experiência de história, que sabe, né, que às vezes o processo é esse, né, basta dar espaço que a gente junta força e energia, né, para fazer as transformações necessárias. Não sei se respondi, né, Natália, mas fiz alguns comentários, né? Bom, então agora eu acho que sou eu. Me ouvem? Sim, Mariane. Tudo bom, professor? Sempre uma honra ouvir o professor André, meu orientador. Sou mestranda da Unisc, pesquiso convivência familiar. Então, o Fábio e a Natália trouxeram considerações sobre políticas públicas, mas a palestra também envolve direito da criança e do adolescente. E eu vou trazer um pouco o que o Jorge comentou no início, quando ele abriu para as perguntas, que é a questão do acolhimento familiar, né? E esse processo dos apadrinhamentos, enfim, que tem em alguns municípios já. E eu fico pensando, professor, é mais uma fala para a gente refletir aqui hoje. Eu fico pensando no que tu falaste sobre a gente não pensar que vivemos em uma sociedade complexa, e sim você pensar numa lógica mecânica. E quando eu faço essa análise, é quando eu penso na proibição daquelas famílias que acolhem crianças e adolescentes nesses serviços de acolhimento, eles ficam impedidos
de realizar a adoção. Na questão burocrática, parece que está se preocupando em uma violação, furar a fila do cadastro de adoção, enquanto deveria se pensar no melhor interesse da criança e do adolescente. É claro que a gente tem que cuidar dessas questões até para não impor para essas famílias acolhedoras um vínculo de filiação que eles não tenham interesse. Porém, quando nasceu afeto entre essa família e essa criança, esse adolescente acolhido, é sim atender o melhor interesse dessas crianças a possibilidade dessa adoção. Então, me veio à cabeça, até porque escrevemos um artigo, né, professor André? Estamos esperando, tá em atraso, para ser publicado sobre os programas de apadrinhamento, mas eu fico pensando como é importante essas nossas reuniões e a gente levar o que a gente aprende para as nossas cidades. Eu moro em Itaqui, interior do Rio Grande do Sul, então estou bem longe, e eu acho que a gente tem que levar esse conhecimento que não é ECA, não é só o ECA que existe, a gente está num mundo muito mais amplo, onde o melhor interesse é sempre das crianças e dos adolescentes, inclusive na cabeça dos juízes e promotores. A gente tem que colocar isso nos casos de divórcio, enfim. Mas era só uma colocação para refletirmos juntos, professor. Parabéns novamente. Obrigado, Maria. Eu já vou passar para o Jorge, agora eu já tomei o comando aqui, Jorge. Veja só, mas eu queria só fazer o... É muito bom quando os nossos orientandos, eles facilitam o nosso trabalho, né? Acho que é um debate bem importante, né, Mariane? Porque, assim, o fundamental é a construção de vínculo, né? Talvez, né, a gente vai ter que pensar um pouquinho como é que a gente deixa de referenciar a ideia de uma família acolhedora com a ideia de um acolhimento institucional. Porque da forma como está desenhado, é desenhado mais ou menos assim, ó, você vai virar família acolhedora e você será acolhedora para sempre. Aí as crianças vão passando pela sua família. Então, as duas razões eram uma é essa, e a outra, assim, vai furar a fila de adoção, como se tendo mais gente na fila não fosse algo positivo, né? Mais pessoas dispostas a adotar. Então, eu vejo que aqui é um daqueles casos, né, que o procedimento burocrático, ele viola, né, o melhor interesse da criança e do adolescente. Construir o vínculo, né, mesmo na situação de apadrinhamento afetivo, construir o vínculo, está atuando como família acolhedora, construir identidade. Qual é o sentido de não permitir uma adoção, gente? Qual é o sentido? Encerra, constitui, passa a ser outra família. Entendo que mesmo sendo outra família, não impeça também que tenha a possibilidade, né, de acolher outra, né, depois de passar do processo de acolhimento, de acolher outras crianças. Porque eu sei que o debate, quando surgiu isso, eu acompanhei uma parte dessa discussão, era basicamente enfrentar uma cultura muito perversa que tinha, que era aqueles acolhimentos numerosos, né, as adoções numerosas. Né, municípios que às vezes não tinham uma instituição, mas que tinha uma pessoa que adotava 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40, 50 crianças, né? E aí nós tínhamos, inclusive, adoções regulares, adoções irregulares, tinha algumas com guarda, outras com adoção. Era para evitar esses processos, que eram processos basicamente de acolhimento familiar que existiam, independente da legalidade, mas que reproduziam o modelo de acolhimento institucional precário. Né? Então, esse foi o debate. Né? Então, quando se pensou família acolhedora, pensou, olha, a família acolhedora não pode se transformar num acolhimento institucional precário. Agora, isso não impede que se analise cada caso. Não impede que se evite também essa adoção, né? Uma família com 30 crianças, realmente, aí não consegue gerir um negócio com 30 pessoas, né? Mas gerir uma família com 30, né, com 30 crianças é extremamente complexo, né? Mas eu vejo que ainda os requisitos procedimentais, né, eles acabam muitas vezes, né, se sobrepondo nas decisões, a necessidade e o interesse da criança. E é o mais perverso, né? Porque aí a criança fica em família acolhedora, aí passa de uma família para outra, passa a ser adolescente, de repente, daí quando chega, né, lá com os 18 anos, simplesmente se ignora totalmente a história, e não tem mais família acolhedora, não tem mais ninguém querendo adotar, não tem mais, né, e aí ninguém mais se responsabiliza. Então, eu acho que o melhor interesse da criança, né, ou seja, a ampliação do espectro de proteção da criança, é um princípio que não se pode desconsiderar nesses casos, e que se sobrepõe, inclusive,
há regras técnicas especializadas, né? Jorge, o que você acha? Não, professor, o que acontece? A fala da Mariana, porque a gente estuda a mesma coisa, depois se ela puder me mandar esse artigo para eu estar dando uma lida, a gente trocar uma figurinha, ela até me mandou um e-mail, né, para facilitar. Quando ela falou isso da questão que não pode adotar, é engraçado porque eu trabalhei na coordenadoria de acolhimentos em São Gonçalo, que é um município aqui do Rio, o segundo município mais populoso, e foi o segundo município a instituir programa de acolhimento familiar. E o meu tio, que viveu a vida inteira na Funabem, ele foi uma das primeiras pessoas que foi família acolhedora no município de São Gonçalo. Minha mãe é assistente social da prefeitura, e aí, quando estava tendo um movimento assim, forte dos técnicos para trazer o acolhimento e tal, precisava de gente interessada, e aí meu tio foi e acolheu uma criança, o João. O João tinha um problema complicado, que a mãe foi usuária de crack e tal, e foi uma criança que chegou, e o município de São Gonçalo também tem uma realidade de entrega de criança, assim, muito complicado, diferente de outros municípios no Rio. Se abandona muito criança em São Gonçalo, não sei por quê. Tanto que o programa Família Acolhedora de São Gonçalo, ele tem um foco maior na primeira infância. E aí, o meu tio, ele acolheu aquela criança, o João, ele chegou muito magro e tal, não falava nem nada, ele já tinha, acho que 3 anos, não falava, e aí teve todo aquele, ele com a família desenvolveu aquela criança, e aí chegou um momento que ele falou, quero adotar, e aí minha irmã falou para ele, você não pode. E ele falou, mas como assim? E aí, esse é um problema que, quando eu escrevi meu TCC, que eu escrevi sobre o programa de São Gonçalo, uma professora minha que estava na banca, ela disse que esse é um problema que eu tenho de conscientizar as pessoas da importância do acolhimento familiar, da família acolhedora, porque uma pessoa chegou e falou para mim, Jorge, você está revitimizando a criança, porque aquela criança ela estava numa situação de vulnerabilidade, saiu daquela situação tudo com uma família acolhedora, e aí simplesmente você vai lá e rompe aquele laço. E aí a professora falou isso, me criticando severamente, eu fiquei meio irritado, assim, ela estava falando que ela estava martelando isso bastante no trabalho, e como que você vai desenvolver isso? E ela falou, esse papel, e isso eu vi as pessoas assinavam lá, qual a validade do papel que você assina lá, isso eu passava, eu tive que ficar responsável por essa parte burocrática, né? E aí eu atendia a família e tal, eu explicava, você tem que assinar aqui um termo informando que você não vai se habilitar no cadastro de adoção, que você não vai tentar adotar essa criança que você está acolhendo. E eu pensava na minha cabeça, você não tem validade de nada, você não sabe nada. Se aquela pessoa quiser adotar, ela vai tentar. E no tempo que eu fiquei lá na coordenação de acolhimento, a gente teve casos que teve juízes que concederam a adoção para aquela família, porque aí eram casos complicados de adolescente ou criança que tinha algum tipo de problema de HIV/AIDS ou algum outro problema neurológico complicado, e que você via que se ficasse ali na fila da adoção, não teria como, né? E aí, esse é um problema que eu enfrento, a questão desse documento, né? Qual que é a validade jurídica disso e como sopesar isso com o rompimento do vínculo afetivo, né? Porque você não tem como chegar para aquela criança e falar assim, você tem que esquecer que você passou por isso, esquecer essa história. E aí, em São Gonçalo tinha um trabalho forte nisso, das famílias, que tem uma família lá, tinha uma senhora que ela participou desde as primeiras famílias que acolheram, está até hoje. Mais de 10 anos que está acolhendo, e uma vez ela falou que ela capacitava outras famílias também que estavam querendo participar, né, como família acolhedora, que aquela família tinha que ter uma noção de que ela está participando daquela história, está desenvolvendo aquela criança, aquele sujeito, enquanto cidadão, né, e que isso supera o rompimento desse vínculo, né? E aí ela falava isso, que isso deixava ela bem, ela falava assim, nossa, aquela criança chegou para mim e eu consegui desenvolver ela, levar ela para uma família. Ao retornar,
para a família, né? Isso é um problema que eu vi lá também em São Gonçalo, que a maioria massiva das crianças que passavam a família acolhedora não voltavam para a família. E aí, cadê o trabalho integral com outras secretarias? Porque a maioria das vezes que eu vi que aquela criança foi retirada de uma família era questão de negligência. E é isso, o termo negligência, quando eu via uma ação de destituição de poder familiar, ele me incomoda bastante, porque o que eu vejo é o Ministério Público que tira criança de famílias pobres. E ele tira e ele não tenta resolver por que a criança estava naquela situação de negligência lá. Cadê um trabalho com a Secretaria de Assistência Social, de Renda? Muitas famílias ali não estão recebendo, por exemplo, Bolsa Família, ou um outro programa de renda, ou um programa alimentar, né? E aí eu tenho um problema muito grande com o termo negligência, porque aqui no Rio a gente tem um módulo criança-adolescente. É uma base de dados que o Ministério Público do Rio, todo mundo pode acessar, de 6 em 6 meses, ele alimenta, né? E aí quando você vê o termo negligência, a maioria dos casos de destituição é por conta disso. E eu acho muito vago, e aí é um instrumento, eu enxergo assim, né? Que você coloca na mão de um promotor ali, de retirar aquela criança adolescente daquela família pobre e não resolver a questão, né? Daquela situação de pobreza que estava ali e tal. E aí uma outra coisa que me incomoda bastante são os conselhos, porque, como o senhor falou, né, a maioria, assim, que eu enxergo é só no papel mesmo. Você não tem transparência nenhuma de ata, das reuniões. Isso que o senhor falou da força vinculante, né, dos conselhos é algo que eu não tinha pensado ainda e me instigou a estar procurando mais sobre isso, né? E aí vou passar a fala para o senhor fazer um comentário geral, né? E a gente encerrar, que já vai dar 9 horas, que a gente está todo mundo cansado aqui, a gente está com mais de 30 pessoas, a gente teve mais de 100 inscritos e chegou a mais de 40 pessoas no evento, né? Foi um sucesso. Eu espero, professor, que esse evento seja uma forma de a gente estar aproximando os nossos programas, né? Tanto o programa da Unirio como da Unicic tem essa peculiaridade que é o direito e as políticas públicas, né? A gente teve em outubro a presença da professora Caroline Miller, né? No encontro de pesquisa de direito e políticas públicas que aconteceu aqui na Unirio. E aí, depois que eu fui convidar o senhor, fiquei feliz, né? Que o senhor também era da casa, né? Eu tinha convidado antes dela ter comparecido, e aí, quando ela compareceu, eu fiquei feliz, né? E espero que a gente possa estar aproximando os programas e estar contribuindo para o estudo do direito e políticas públicas, né? Da abordagem direito e políticas públicas, né? E ampliar o debate no campo do direito da criança e adolescente, né? Que eu ainda vejo que, pelo menos aqui no Rio, o direito negligencia um pouco isso. Eu faço parte do NUDES, que é um núcleo de pesquisa de direitos humanos, serviço social e infância da UF, e eu sou muito formado em direito, a maioria são assistentes sociais e psicólogos, né? E eu ainda vejo que o debate no campo da infância, da adolescência e juventude ainda está muito forte nessas áreas e precisa desenvolver bastante no direito, né? E aí as pessoas falam, Jorge, você é maluco de estudar direito da criança e adolescente, né? Mas eu fico feliz em estar militando nessa área, né? E querer desenvolver. Perfeito, Jorge. Eu tomei a liberdade de compartilhar a tela aqui, porque aqui tem os meus contatos, tá, pessoal? Meu e-mail, tem o academia.edu, que tem alguns textos e livros lá das nossas publicações. Não estão todos, porque a gente não teve tempo mais de atualizar, né? Meus contatos de redes sociais também. Eu queria agradecer, Jorge, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acho que a gente tem realmente, né, muito a compartilhar entre as duas instituições. Agradecer ao Fábio também, por todo o apoio, a Natália, né, então, a Mariane, o pessoal que participou diretamente, né, dizer que a gente, em nome da Universidade de Santa Cruz do Sul, a gente está à disposição também para estabelecer parcerias e ações futuras, né, e vejo que a gente tem bastante
né, tem muito em comum, né, e a gente tem muito a partilhar e compartilhar. Eu agradeço, né, o convite. Eu ainda tenho uma longa jornada de trabalho depois dessa palestra de hoje, aí, que nós estamos no final do semestre, acho que até muito tarde, ou talvez até amanhã de manhã ainda, né, num ritmo de trabalho aí de final de ano, né, sabe como é que é a vida de professor, né? Então, mas eu queria dizer que fiquei muito feliz com o convite, com a oportunidade, né, com a generosidade pelo convite, e conte, né, conte com a gente, conte com o nosso grupo de pesquisa também. Nós temos, no nosso grupo de pesquisa, nós somos em, acho que 25 integrantes, né, então temos alunos do doutorado, temos alunos do mestrado, tem alguns professores doutores que são egressos do nosso programa, temos alunos de iniciação científica, né, então, com variadas formas e experiências de publicações, né, então também contem com o apoio dos integrantes do nosso grupo de pesquisa, né, quando tiver interesse em um tema mais especializado, né, a gente sempre tem um pesquisador em cada área, né, pronto aí para, né, compartilhar as ações e os conhecimentos, que eu acho que a gente cresce junto, né? Então, eu queria agradecer, espero que tenha atendido a expectativa, né, e desejar, né, um ótimo fim de ano, boas festas para todos e excelentes férias, né, para todos nós, né, para que a gente possa recuperar as energias e fazer um 2023 diferente. Gente, obrigado a todo mundo que está presente aqui até a hora, né? Esqueci de agradecer, quero agradecer ao Fábio, que o Fábio é responsável pela essa parte mais tecnológica, né, do evento no Simpla, e agradecer muito a ele, dizer que a palestra ela vai ficar disponibilizada na página no YouTube, se você quiser. Eu mesmo vou depois lá assistir novamente para pensar em alguma coisa que eu tenha esquecido, né? E aí, obrigado, professor André, a Mariane, Natália, Fábio, todo mundo que está presente. E bom fim de ano para todos. E até uma próxima. Fica aí. Tchau, até mais, pessoal. Obrigado. Um grande abraço. Tchau, Jorge. Obrigado, professor. Boa noite a todos.